Eu só espero que o barulho do ventilador não esteja muito alto pra vocês aí. É porque tá muito calor, eu preciso de um ventilador. Principalmente porque eu vou falar bastante de todos os livros que eu li recentemente. E a pilha, sem sacanagem, é isso daqui. Então, assim, pega a pipoca, pega o lanchinho, uma coisinha pra beber, um cobertor se tiver frio aí. Mas eu acho que agora só tá quente em tudo que é lugar no Brasil, né? Porque a gente vai ficar aqui um tempinho. Hello, galerinha! Eu sou a Ray, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Júlio Bem Livro. E como eu expliquei no comecinho do vídeo, a gente vai falar um pouco das minhas leituras mais recentes e todos os livros que eu li. Então, assim, tem bastante coisa legal, tem bastante diversidade, tem livros que eu favoritei. E eu espero que vocês curtam aí essa jornada de saber um pouquinho das minhas últimas leituras. Aproveita pra me seguir aqui embaixo, esse é o primeiro vídeo, você caiu de paraquedas aqui, seja bem-vindo! Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa galerinha, eu também tô lá pelo Instagram, tô pelo TikTok, me sigam nas redes sociais, elas vão ficar passando aqui ao longo do vídeo, também estão todas aqui no box de descrição, assim como todos os links de livro que eu mencionar aqui. Se vocês comprarem pelo link da Amazon aqui do canal, vocês ajudam muito e não pagam nada além do que vocês já iam pagar pelo livro, é só ajuda mesmo por causa da indicação. Então vamos lá, que tem bastante coisa pra falar. Eu vou botar timestamps ao longo do vídeo, então se tiver algum livro específico que você queira saber, vai aparecer aqui embaixo. Se você quiser ver tudo, melhor ainda, fica aqui comigo. Alright, galerinha, vamos começar. Eu quero falar de um livro bem especial no começo desse vídeo, que é o Antes do Fim da Primavera. Aqui nesse livro, a gente segue a história da Violeta. A Violeta tem uma condição aí um pouco diferente, porque durante a primavera, surgem nela, começam a crescer o poder de ver os mortos, então ela vê espíritos, os fantasmas. Só que só durante a primavera, é o poder que ela tem na primavera. A família dela também tem poderes que nascem durante a primavera. Além disso, ela mora, né, com as suas duas mães e elas têm uma floricultura. Só que uma floricultura um pouco diferente, porque essa floricultura é especializada em arranjos para funerais. E a função deles é ajudar, né, todas essas famílias em luto, famílias que acabaram de perder um parente, um amigo, né? Então elas ajudam essas famílias em luto a seguir em frente, e ao mesmo tempo que a Violeta também acaba, de certa maneira, ajudando ali algumas almas, né? A Violeta também tem um passado um pouco misterioso. Alguma coisa aconteceu no passado dela, muito grave, que resultou em uma punição de viver entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, já que os poderes dela ressurgem ali durante a primavera, no resto do ano, ela teria a chance de viver normalmente, sem esses poderes. Só que por causa desse acontecimento do passado, ao invés de viver normalmente, quando acaba a primavera, ela é levada para o mundo dos mortos para poder trabalhar lá também. Essa é a punição dela. E agora, no início da primavera, ela começa a trabalhar com as suas mães e ela conhece a alma do pequeno Bernardo. O Bernardo tem algumas questões inacabadas que não permitem que ele siga em frente. A preocupação dele com a família e com alguma coisa que aconteceu não permite que ele vá para o além. E a Vi acaba se envolvendo ali na história dele, querendo ajudar ele para que ele consiga fazer uma passagem tranquila para a família dele também conseguir seguir em frente à vida. Nesse meio tempo, outras coisas vão acontecendo, outras famílias que precisam de ajuda vão aparecendo. Então, além da gente acompanhar a Vi com o mistério dela, com o que aconteceu no passado, a história do Bernardo, a gente tem a história de outras famílias também. O livro, ele tem aventura, ele tem partes muito emocionantes, ele traz essa conversa sobre morte, sobre vida, sobre luto. E a Violeta é uma personagem muito carismática, muito engraçada, ela tem várias tiradinhas. E apesar de estar sempre lidando com a morte, ela tá sempre carregando muito humor, sabe? Ela faz tudo com muita alegria. Quem tiver interessado nesse livro, esse livro é meu. Quem tiver interessado tem link de compra aqui embaixo. E tá com frete grátis por enquanto lá na lojinha da editora, com o cupom Primavera. Então, se vocês entrarem lá e colocarem cupom, vocês têm frete grátis. Caso já tenha passado a época do cupom, não sei por quanto tempo ele vai estar válido, vocês também conseguem encontrar o e-book dele na Amazon, ou então a cópia física, tanto nas lojas americanas, quanto no Submarino. Eu super indico, hein? Agora, falando das minhas leituras do mês, vamos falar de Colleen, Até o Verão Terminar. Esse livro, ele era, na verdade, pra eu ler agora durante todo o mês de setembro, porque ele é o livro Buried LX, que é um grupo de leitura que eu organizo com a Maria Alice dos Cara Quente e com a Dessa do Louca dos Livros. Só que eu comecei a ler esse livro tem uns 3 dias e eu simplesmente não consegui parar. Peguei pra ler e eu não consegui terminar, eu não consegui parar até terminar o livro. Simplesmente li ele em praticamente uma tacada só. Porque é muito difícil ler Colleen Hoover com metas. Então eu até separei as metas, só que eu simplesmente fui passando por elas, porque eu não consegui parar mesmo. Eu sei que tem uma galera macetando o livro, gongando horrores, mas eu curti muito. A gente tem aqueles temas pesados, sabe, que a Colleen gosta de trazer.
né? Então aquela coisa bem chocante, e aos poucos ela vai desenvolvendo a história. Então a gente tem isso aqui também. Numa personagem principal que vive com a mãe dela, só com a mãe dela. A mãe dela é viciada em drogas e ela foi totalmente largada na vida pra viver sozinha por causa disso. Ela nunca teve uma supervisão de fato da mãe, e teve que aprender a se virar. E chegou a passar fome porque ela é totalmente negligenciada, né? Então ela viveu de uma maneira muito complicada. O pai dela é ausente, né? Mas ele sempre mandava dinheiro e as coisas pela mãe. Mas assim, nunca esteve presente na vida dela. Logo no começo do livro, ela encontra a mãe dela morta. E como por ser menor ainda, ela precisa entrar em contato com o pai. Até porque o trailer onde elas moravam, o cara não vai alugar pra ela mais. E aparentemente a mãe dela estava devendo aluguel. Então ela é obrigada a entrar em contato com o pai depois de muitos anos. E quando ela chega, né, o pai dela recebe ela, compra passagem para ela ir, enfim. Ele tá morando em outro estado dos Estados Unidos. E quando ela chega lá, o pai dela tá vivendo uma vida super confortável, numa casa de praia, com uma família, uma outra família, né? Ele é casado com uma moça que já tinha uma filha. E por ela ter tido uma infância muito difícil, uma adolescência muito difícil, ela é bem reticente em relação às outras pessoas. Ela carrega muitas coisas, muitas dores dentro de si. E ela, aos poucos, começa a quebrar isso e a perceber uma vida um pouco diferente da que ela levou, da que ela via, né? Porque ao redor dela, as pessoas também viviam situações semelhantes a dela. Então ela começa a ver uma realidade um pouco diferente, se abrir mais para o mundo e para as oportunidades. Mas ela é muito esforçada, todas as coisas que ela conseguiu foi porque ela tinha um objetivo claro de sair da cidade dela, de parar de morar ali com a mãe dela. Então assim, ela já tinha até um plano para o futuro, ela conseguiu uma bolsa. E ela faz tudo por si, ela é muito independente. Só que aí, nesse verão, indo lá morar com o pai dela, ela começa a ver que talvez as coisas não sejam exatamente do jeito que ela achou que as coisas eram. E que muitas coisas foram escondidas dela. Além disso, ela conhece um rapaz que também é bem misterioso e acaba começando a se envolver com ele e ver até relacionamentos amorosos de uma maneira diferente, porque ela também sempre tinha visto isso de uma maneira ruim, tomando como base os relacionamentos que a mãe dela tinha e que ela mesma teve durante a adolescência dela. Ele é um livro muito interessante, da gente ir acompanhando as descobertas e o amadurecimento e a Bea começando a ver a vida de uma maneira diferente, né? A gente acaba simpatizando com ela e torcendo por ela. E eu gostei muito da irmã postiça dela e da família ali. Eu fiquei muito envolvida com o mistério do garoto, né? O que estava rolando por trás disso. E eu consegui ver por que no final, quando a gente descobre a confusão toda acontecendo, eu consegui ver porque pra ela não parecia ser uma coisa tão mais séria do que, por exemplo, pra mim talvez fosse ser. Ela teve uma vida muito diferente, ela viveu por muitas coisas parecidas, então ela consegue empatizar mais fácil, sabe, com certas coisas. Eu achei legal ela pegar as coisas ruins que aconteceram com ela e transformar isso numa coisa boa, no sentido de dar chances e oportunidades para uma outra pessoa, já que ela não teve tantos assim, era tudo muito primeira impressão. Você deve ser assim porque essa é a vida que você leva, sabe? Se não me engano, eu dei 4,5 pra ele, porque eu curti a leitura. Outro livro que eu li também foi nessa vibe de romance, eu tô numa coisa de romance surreal, que foi Lola and the Boy Next Door. Esse livro aqui, ele é o segundo daquela trilogia da Stephanie Perkins, que começa com Anna and the French Kiss, Ana e o Beijo Francês. Esse é o Lola e o Garoto da Casa ao Lado. Já tem tudo aqui publicado no Brasil, tá? E ele é muito fofinho também. Eu acho que esse aqui, ele ficou um pouquinho melhor do que Ana e o Beijo Francês. Mas estão ali na mesma vibe, sabe? A Lola, ela é muito excêntrica. Eu achei muito legal isso, que ela não se arruma, ela se fantasia todos os dias. Ela usa umas roupas extremamente espalhafatosas e é a forma dela de se expressar, né? E ela teve um casinho com o Garoto da Casa ao Lado, e que eles são gêmeos, né? É um menino e a menina que é patinadora. Só que eles aconteceu alguma coisa aí no passado que eles brigaram, ficaram super mal. E ela tem uma relação super esquisita com os dois agora. Só que eles se mudaram dali e ela seguiu a vida dela. E tá namorando um garoto que é bem mais velho do que ela. E inclusive os pais dela não aprovam. Então é um pouco difícil pra ela manter essa relação, sendo que os dois pais dela acham errado, até porque ele é maior de idade e ela ainda não é, então literalmente assim é fora da lei. E ao longo do livro a gente vai vendo várias red flags em relação ao cara, que você fica assim, amiga, olha isso aí, isso não é muito legal. Não é nada, tipo assim, inicialmente tão chocante a ponto, tipo, caraca, ela é tão burra que é como ela tá no relacionamento. São pequenas coisas que a gente vai vendo, que você vai falando, ó, isso daí, ó, fica atento, isso não é legal,
sabe? Então é interessante ver essas coisas acontecendo de uma maneira sutil, porque na verdade é bem assim, né? Quando você tá num relacionamento e ele acaba se tornando tóxico e você só percebe isso depois, nem sempre são coisas grandes, tipo, muito absurdas. São, às vezes, pequenos sinais que a pessoa vai dando que você não vai vendo, sabe? Você vai dando desculpa pra esses pequenos sinais. Então, eu achei isso muito bem feito no livro. Só que aí, esse rapaz da casa ao lado acaba voltando. E aí, quando ele volta, ela percebe que ela não superou ele tanto assim. Mesmo estando namorando uma nova pessoa, ela ainda tem sentimentos por ele. E esse rapaz também tem, sabe? E aí, eles ficam nessa de tentar se descobrir. Enfim, é muito fofo, é muito divertido, é uma leitura rapidinha, inclusive para quem quer ler inglês. Eu acho que os livros da Stephanie Perkins são ótimos livros para você começar a ler livros em inglês, porque eles têm um vocabulário bem tranquilo, sabe? E como é coisa do dia a dia, coisa moderna, não é nenhuma fantasia com termos muito difíceis, é sempre uma boa pedida começar com livros de romance contemporâneo pra começar a ler inglês. E vamos falar de fantasia, porque sim, estamos no canal da Rainha da Fantasia. Então vamos falar aqui de A Ruína de um Reino, que, gente, sério mesmo, essa daqui foi a minha maior surpresa do ano. 5 estrelas, favorito, estou completamente apaixonada nessa história. Eu já imaginei que eu fosse gostar, porque é uma releitura de Pequena Sereia, né? Só que, ao invés de sereia, ela é uma ninfa. Existem sereias também nesse universo, mas as sereias daqui são meio cagadas, elas são meio diferentes, meio, sabe, mais bicho, mais criatura trevosa do que de fato as sereias, sabe? As ninfas, né, que atraem os homens com a sua voz e arrancam o coração deles. Eu tô com esse livro na estante desde o lançamento dele e eu não acredito que eu demorei tanto pra ler, porque assim, maravilhoso, apaixonada, incrível, gente, muito bom. A gente tem aqui a personagem principal, que eu esqueci o nome dela, Lyra. Ok, eu sou péssima com nomes. A Lyra, ela é a princesa, né, das ninfas. A mãe dela, que é a grande rainha. E a Lyra, ela tem o costume de... Todas as ninfas arrancam o coração de um homem no aniversário delas. Isso que vai marcando, na verdade, o tempo delas, sabe? Quantos corações elas têm. E isso elas acabam absorvendo o poder desse ato também. E aí a Lyra... Só que a Lyra só arranca corações de príncipes. De mais nenhum homem, só de príncipes. Só que rola um trailer ali, que a prima dela, é o aniversário dela, e a Lyra acaba arrancando um coração de um príncipe antes do tempo que ela deveria arrancar. Então ela faz isso antes do aniversário dela. E a mãe dela fica furiosa. Além disso, acaba tendo um confronto ali, em que ela acaba matando uma sereia. E a mãe dela fica mais furiosa ainda, porque parece que ela tá sempre indo de contra o que a mãe dela quer, que a mãe dela também, assim, pelo amor de Deus, com uma mãe dessa. Sabe? Tudo de ruim que tem na Lyra é causado por causa da mãe dela, sabe? Horrível. Mas enfim. E aí, nessa história toda, ela acaba sendo transformada em humana. E ela é encarregada de arrancar o coração de um determinado príncipe, pra ela poder voltar a ser ninfa. Essa é a condição da mãe dela. Só que esse príncipe que ela é mandada arrancar o coração não é qualquer príncipe. Ele é o príncipe de um dos reinos mais abastados, né, de todos. E ele é um caçador de ninfa. Então a função dele, do navio dele, dos marujos, todo mundo que trabalha com ele, é caçar ninfa. Eles estão acostumados a fazer isso. E ele faz isso em vingança, procurando uma ninfa específica, que no caso é a Lyra. Só mata príncipes, né, e também por causa de uma ninfa específica que matou um amigo dele no passado. Então ele, assim, odeia as ninfas e ele quer acabar com essa guerra entre ninfas e humanos. E ele caça, então, todas as ninfas pra tentar manter a segurança dos humanos e dos príncipes. E ele nem suspeita que a Lyra, né, que agora tá lá no navio dele, que foi resgatada no mar, é a ninfa que ele tá procurando. E que a função dela é arrancar o coração dele. Então fica, tipo, aquela coisa, sabe? Aquela tensão de quando eles vão descobrir o que vai rolar. Porque ela não é fácil, ela tem uma personalidade daquelas incrível. E ele também não é, então assim, é um choque, sabe? E é muito interessante, você fica muito envolvido lendo, sabe? Tudo no livro interessante, a cultura, o universo interessante, os personagens. A gente fica shippando os dois ao mesmo tempo que a gente vê como as personalidades deles, sabe? Tem aquele negócio, não chega a ser um enemy to lovers, não, sabe? Porque ele nunca percebe que ela, de fato, é a inimiga dele, sabe? Pelo menos não no começo. E é muito legal acompanhar, o navio é legal, os outros personagens são legais, e assim, você fica envolvido no livro o tempo todo. E, de fato, se você tiver tempo
e você começar a ler, você vai até a madrugada lendo, assim, sem parar, sabe? Eu devorei o livro, eu li muito rápido também, porque a escrita é muito envolvente, é muito fluida. A edição física está maravilhosa, enfim, Literalize é arrasando. Eu amei, 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 super, super indicado. Se você ainda não leu, gosta de fantasia, gosta de releitura, é uma excelente pedida, muito bom, muito bom. O próximo livro que eu quero conversar com vocês também é um romance da nossa querida Taylor Jenkins Reid. Eu li Em Outra Vida Talvez, eu ganhei esse livro no aniversário da Gabi, maravilhosa. Muito obrigada, Gabi, eu adorei a leitura, foi super divertido. E esse livro, ele tem, na verdade, um toque mais triste do que eu imaginei, e ao mesmo tempo ele é diferentão, sabe? Você imagina que vai por um lado, ele vai por outro, porque a gente acompanha aqui duas linhas do tempo e eu não sabia disso, eu fui pega totalmente desprevenida, sabe? A gente tem essa personagem principal que tá ali quase nos seus 30 anos e não sabe o que fazer da vida, tá totalmente perdida, não encontra o seu lugar no mundo, vive se mudando de um estado para outro, tentando encontrar alguém que ela chame de lar, mas é muito difícil para ela. Ela tem uma relação um pouco complicada com a família também, que acabou toda se mudando pra Inglaterra por causa da irmã dela que dança balé. E ela foi deixada sozinha nos Estados Unidos, na verdade, com a família da melhor amiga dela. Só que por causa disso, ela acaba se sentindo meio rejeitada pela família de certa maneira. Não totalmente rejeitada, sabe? Eles se dão bem, eles conversam e tal. Mas muitas coisas são deixadas no mais ou menos, assim, porque ela não se sente tão mais parte da família, já que tá todo mundo lá e ela ficou sozinha. E aí ela acaba se envolvendo num relacionamento que não dá muito certo, que não é muito bacana. E por causa disso ela resolve voltar pra cidade natal dela, onde a amiga dela agora tá morando. E ela vai ficar abrigada na casa dessa amiga e do marido dela. E do marido da amiga, no caso. Quando ela chega lá, tem uma reunião de ex-amigos, né, de amigos da escola. E ela acaba reencontrando um rapaz que ela namorou durante a adolescência dela, só que eles acabaram terminando porque foi cada um para um canto e a distância, enfim. Eles terminaram por causa disso, mas ela ainda tem sentimentos por ele, porque, assim, na verdade, é mais lembranças, né, de como ele foi um rapaz legal. Depois de todos os outros relacionamentos ruins que ela teve, ele era uma boa lembrança. E quando ele se reencontra, essa faísca ressurge, e no final da noite ela tem a opção de ir embora com a amiga com quem ela foi, ou ir embora com o rapaz. E aí a linha do tempo se divide. E a gente segue a linha do tempo em que ela foi pra casa com a amiga e a linha do tempo em que ela foi pra casa do rapaz, né? E aí a gente vai vendo aí como uma decisão de fato afeta totalmente o resto da sua vida. E é muito surreal, porque, tipo, as coisas em cada uma das linhas do tempo são tão diferentes, são tão drasticamente diferentes, e, tipo, coisas que ela aprende em uma linha do tempo, ela não vai aprender da mesma maneira na outra, mas ela vai aprender coisas aqui também que ela não aprendeu naquela, e às vezes algumas coisas que ela aprende em duas, só que de maneiras diferentes. Então é muito fascinante você acompanhar isso. Eu acho que isso me prendeu mais do que até o próprio relacionamento. De fato, nem no meio do livro, um pouquinho antes, eu já tinha escolhido uma linha do tempo em que eu achava que era mais legal, sabe? Mas mais pra frente as coisas vão se desenvolvendo e você vai ver que eu não posso falar muita coisa, mas você vai vendo a importância de cada uma das linhas do tempo. Entendeu? E é muito, muito legal, é muito divertido ler, é muito fascinante. E eu gostei de como ela amarrou essa história. Vamos falar de mais um livro que me surpreendeu muito positivamente, porque eu não fazia ideia da existência desse livro, vou ser muito sincera. E eu não sabia do que se tratava. E aí quando as meninas resolveram colocar ele no Buddy Read, na verdade elas... Geralmente os livros do DLX, que são a nossa leitura em conjunto, a gente decide junto quais são os títulos. Então, quando elas falaram e me explicaram, eu falei, tudo bem, pode colocar, eu achei interessante o suficiente, acho que eu gostaria de ler. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto. Se chama Battle Royale, ele é do é japonês. Koushun Takami? I'm sorry! Esse livro aqui, ele vai bem na vibe de Jogos Vorazes. Na verdade, ele veio antes de Jogos Vorazes, né? E parece que muito do que a Suzanne Collins escreveu foi baseado nesse daqui. Então a gente tem vários adolescentes que moram na República da China, né? E eles estão indo para uma excursão escolar, só que esse ônibus ele é sequestrado pelo governo para participar desses jogos que sempre acontecem mesmo, sabe? E aqui é explicado que é uma maneira de tentar controlar a população e evitar revoltas, sabe? Então essas crianças, esses adolescentes são levados para uma ilha e lá todos eles têm que se matar e só um pode sobreviver. Então é uma turma, geralmente é a turma do 9º ano inteira que é levada para lá. E aí eles são dados armas, né, cortada qualquer tipo de comunicação, e eles são soltos nessa ilha de um em um pra se matar.
E aí tem quadrantes também, né, em que alguns quadrantes são proibidos e eles precisam ficar circulando. E aí no final só um sobrevive. E aí a gente vai seguindo então esses estudantes, quando eles ficam chocados ao saber que estão participando desse jogo. Porque eles já ouviram falar, só que ele não é televisionado, que nem acontece nos Jogos Vorazes, nem nada disso não. Mas existem apostas dos grandes governadores que apostam, né? Quais os estudantes que acham que vão ganhar e tudo mais. E eles são monitorados, mas não é televisionado. Só depois que é dito quem morreu e tal no noticiário. É um pouco diferente nesse sentido. E aí a gente vai seguindo esses alunos, então, tentando sobreviver. E a gente vai tendo o ponto de vista de cada um deles. Então é muito interessante, porque você fica super envolvido com todos os alunos. Sabe, tem alguns bem maus e tem alguns tranquilos, tem alguns espertos. E aí você vai vendo também a briga interna, tipo, poxa, será que nossos colegas de classe são capazes de nos matar? Será que a gente é capaz de se matar? A gente convive todos os dias, durante anos, não é possível que as pessoas vão se matar. E assim, quando as coisas começam a acontecer é bem chocante, sabe? E ao mesmo tempo você fica com medo de ninguém estar a salvo, porque as mortes são horrorosas e bem sangrentas e bem descritivas, principalmente no começo. Depois vai melhorando um pouquinho, mas assim, é bem violento. E você vai ficando super envolvida na história dos personagens, nas alianças que se formam em quem tá sozinho. Tem um garoto aqui que é um psicopata maluco. Esse garoto não morre nunca. Eu fiquei o livro todo, tipo assim, ninguém vai ser capaz de matar esse psicopata, tipo... surreal, sabe? Aquele livro que te deixa totalmente envolvido e você morre desgraça. Então, você tem muitos sentimentos ao longo do livro. Ele é uma leitura também muito fluida. Foi muito difícil conseguir respeitar as regras das metas do mês. Chegou uma parte dele que eu não consegui, eu acabei pulando algumas e também terminei ele antes do tempo, o que não é muito... Eu não sei o que tá rolando, gente, porque isso não acontece com muita frequência comigo. Geralmente eu tô atrasada nas metas, eu nunca tô adiantada. E esses últimos 2 livros do Buddy da LX eu me adiantei demais. Então a galera que gosta de distopia, fica aí uma boa dica. Agora vamos falar rapidinho de uma releitura. Um livro que, né, faz parte do Projeto Codex, que já saiu, inclusive, vídeo aqui no canal. Eu tô falando de Fantasmas do Mercado das Sombras. Então a galera que gosta de Cassandra Clare, se você começou a ler Cassandra Clare, parou em algum momento e agora você quer continuar, mas você não se lembra de nada que aconteceu antes, eu tenho vídeo pra tudo aqui no canal. Vídeos bem detalhados, falando capítulo por capítulo, parte por parte, botando os meus comentários, minhas impressões. É uma discussão, assim, são vídeos bem grandes, de 1 hora, mas que você não vai precisar reler o livro. Se você não tiver com o saco de reler, você não precisa reler. E se você já leu e você gosta de conversar sobre, tem muitos vídeos. Eu fiz até Fantasma do Mercado das Sombras, então eu tenho que continuar as minhas releituras pra conseguir gravar os outros vídeos do canal. Mas eu adorei, esse é o meu livro de contos favoritos dentro dos Universos das Sombras. Os meus 2 favoritos são esse e Academia dos Caçadores de Sombra. Eu gosto muito desses 2 livros. E foi muito legal poder reler. Lembrando que é muito importante que você não leia esse livro antes de ter finalizado pelo menos todos os instrumentos mortais, as peças infernais e os artifícios das trevas, porque senão você vai tomar muito spoiler, porque o personagem que tá aqui, ele caminha muito entre os tempos, então ele acaba passando por todas essas séries. Mas uma leitura que eu fiz foi uma HQ que eu amo acompanhar, eu tô amando receber essas HQs da Suma. E eu gosto muito, já falei várias vezes aqui no canal o quanto eu gosto de Lore Olympus. Esse aqui é o volume 3. E mais uma vez a gente segue aí. Esse livro é uma releitura dos deuses do Olimpo, né? Principalmente aqui de Perséfone e de Hades. A gente segue a história de amor deles. Fiquem atentos que tem vários gatilhos, né? Ao longo da história. Então fiquem ligados aos gatilhos antes de ler, ele é importante. Mas assim, a arte, nossa, a parte gráfica do livro tá perfeita, eu amo as cores, eu amo a história, eu amo os personagens, eu tô super envolvida pra saber o que vai acontecer. Eu leio sempre assim, super entretida, e apesar de eu ler rápido, eu vou saboreando cada página, cada traço. É muito legal, eu adoro essa HQ. Tem até um blurb aqui que é bem isso mesmo, ó. Uma arte vivaz e irresistível, e uma narrativa que faria até as musas desfalecerem, esse mito moderno explora as trevas das histórias da antiguidade sem perder a própria luz. E eu concordo total. Nossa, é muito, muito, muito legal. E pra finalizar as minhas leituras mais recentes, tá A Sonata Perfeita, de Rose Tremaine. E eu fiquei um pouco dividida, porque eu gostei do livro, mas eu acho que ele podia ter sido mais. Entende? Assim, ele tem tudo que eu acho que eu amaria num livro, mas eu não gostei o rumo de alguns dos personagens e da história, da metade pro final. Ele também tem uns saltos temporais que ficaram
deixaram a gente meio longe, afastado dos personagens. A gente perdeu muita coisa da vida deles, sabe? E aí você se sente um pouco destacada. Então a gente tem um personagem principal chamado... Olha, eu esqueci o nome dele de novo. Gustavo. O Gustavo, ele mora com a mãe dele só, porque o pai dele morreu durante a Segunda Guerra. Eles moram na Suíça, então eles não estavam totalmente envolvidos na guerra. Eles estavam tentando permanecer ali neutros, como a Suíça. Mas um pouco, né, dessa questão de refugiados judeus, eles estavam indo para a Suíça tentando fugir, né? Então teve toda essa questão de receber ou não os refugiados. Eles estavam tentando não ficar contra a Alemanha, então eles faziam de tudo para se manter neutros. Mas nisso, de certa maneira, eles estavam tomando um lado, né? Se você pensar direitinho, né? Então tem toda essa questão de plano de fundo. E o Gustavo também, então, mora ali com a mãe dele numa situação não muito boa, sabe? Eles não têm muito dinheiro, eles lutam por cada centavo pra comer e, assim, pra viver, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a família do Anton, que ele é filho de judeus. E eles estão ali na Suíça. E ele é muito ligado à música, piano e tudo mais. Os pais deles incentivam a arte, tem uma condição financeira bem melhor. E o Gustavo e o Anton começam a ser amigos, fazem amizade. E aí a gente vê a diferença da vida de um pro outro e também o impacto da Segunda Guerra Mundial na própria Suíça. E a gente vai acompanhando as famílias e a história desses dois ao longo dos anos. Então a gente começa com eles crianças, a gente tem um salto temporal para eles mais velhos e depois para eles bem mais velhos, sabe? E aí o que rola é que você fica muito envolvida, principalmente o Gustavo, ele é um personagem incrível, eu sou completamente apaixonada por ele, assim, eu amei esse personagem. Mas o Anton, no começo, a gente sente muita empatia por ele, mas ele tem uma personalidadezinha um pouco intragável. Então, assim, da metade pro final do livro eu já tava tipo, cara, ele é um mala, sabe? O Gustavo é perfeito ali, esse garoto é um mala. Você sente empatia por certas coisas, por certas decepções que ele viveu, sabe? E das dificuldades que ele tem. Mas mesmo assim, cara, eu acho que ela meio que deu uma estragada no personagem aí, porque claro que o personagem não tem que ser perfeito. É importante quando ele é meio cinza, assim, sabe? Quando ele tem coisas boas, coisas ruins, porque ele se torna mais real dessa maneira. Mas o Anton se tornou pra mim um real insuportável. Uma pessoa que eu não iria querer ter por perto, sabe? Mas foi interessante ler, mas mais uma vez eu acho que esses saltos temporais e o final, assim, como o Anton cresceu e ele foi se tornando uma pessoa muito intragável, acabou estragando um pouco da história pra mim, que poderia ter sido mais emocionante. Mas eu gostei, foi uma boa leitura. Enfim, galerinha, é isso. Esses foram todos os livros que eu li recentemente. Me contem aqui embaixo quais foram as suas últimas leituras, qual foi o melhor livro que você leu e o pior livro que você leu. Eu vou adorar saber. Mais uma vez, todos os livros têm link de compra na Amazon aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e até a próxima.